Gestão nova, 2016 iniciando, e grandes promessas para o futebol americano no Distrito Federal. Para isso, hoje conversaremos com Rodolfo Oliveira, atual presidente da FBFA. Rodolfo, nova gestão, muito trabalho pela frente, muita coisa a se fazer em prol do futebol americano do Distrito Federal e que certamente isso repercutirá por todo o Brasil. O que essa nova gestão, que começou a trabalhar agora, propriamente dito, você já vem desde o finalzinho do ano aí já movimentando algumas peças e tudo, mas que agora realmente é legitimada, está planejando a fazer em prol do futebol americano do Distrito Federal? Bom, Dionísio, primeiramente boa tarde para todos da All Sport, obrigado pela audiência. A gente assumiu a Federação Brasileira de Futebol Americano muito solta. A gestão passada, por algum motivo alheio ao meu conhecimento, ela começou muito bem, mas acabou no final do ano passado deixando muitas coisas pendentes. Então, o nosso primeiro passo nesse final do ano passado foi deixar tudo nos conformes e terminar todas as pendências que a gente precisava terminar. Infelizmente, por algum motivo, nesses 2 anos dessa gestão passada, eles não tiveram sucesso em conseguir fazer um CNPJ para a nossa federação, então a nossa entidade ficou praticamente inexistente. Então, o nosso primeiro passo foi criar o CNPJ, que a gente já realizou com sucesso nesses últimos 2 meses. E agora o nosso próximo passo é procurar patrocínios, procurar apoios, entrar em contato com os times para verificar expectativas, entrar em contato com a torcida para procurar o que eles esperam do esporte em Brasília. A gente, inclusive, está planejando contratar uma empresa especializada em marketing esportivo para que a gente possa fazer uma divulgação melhor do esporte em Brasília. Todo lugar que eu fui nesse tempo em que eu já comecei a atuar como presidente de futebol americano da federação, eu entrava em contato com as pessoas e as pessoas falavam que nem sabia que existia futebol americano em Brasília, que eu tinha ouvido falar de bem assim, só por boatos. Então a gente quer, principalmente nesses 2 anos que a nossa gestão está se propondo a assumir a federação, a gente pretende tornar o DF um dos maiores polos de futebol americano do país, já que é o esporte que mais cresce no país. E, Rodolfo, essa nova gestão, novos dirigentes, como é que chegou a esse quadro? Como é que foi formado esse quadro de novos dirigentes? Bom, Dionísio, como eu sou administrador e eu acredito que uma boa gestão deve ser feita por administradores, eu tentei buscar pessoas que tivessem formação na área e que eu pudesse ter uma certa confiança. Como é um trabalho que provavelmente não vai ter, a única remuneração que a gente vai ter vai ser o prazer de ver o esporte que a gente ama crescendo na nossa cidade natal, eu precisei procurar pessoas que realmente estivessem já envolvidas com o esporte e que aceitassem trabalhar em prol do esporte sem esperar retorno. O retorno é apenas a nossa satisfação de ver o esporte crescendo em Brasília. Então, eu busquei alguns colegas do meu curso de administração, do que eu confiava e que eu achava que eram bons administradores e bons gestores, e nas suas especialidades eu aloquei eles às posições que a gente tinha aberto na federação. Na gestão anterior, a gestão foi formada por dirigentes, dirigentes dos times, atletas dos times. Isso mantém de alguma forma? Essa presença existe ainda dentro da federação? Como é que vocês estão trabalhando com isso? A primeira mudança que nós fizemos quando a gente entrou em contato com o projeto de estatuto da gestão anterior foi a expressa vedação de participação de dirigente dos times e de ex-dirigente da gestão imediatamente passada de qualquer time na gestão da federação. A gente está buscando criar uma federação completamente livre de torcida. A gente torce pelo esporte e não por um time específico. Então, eu não sou dirigente de nenhum time, nem nenhum dos meus gestores são dirigentes dos nossos times. Nós somos atletas, mas se necessário for para trazer uma tranquilidade para os outros times, a gente já se prontificou a inclusive deixar de ser atleta, se for necessário para uma melhor neutralidade
nas relações entre os times e a federação. Isso é um ponto interessante e bem curioso, porque a gente vê que realmente para que algumas gestões aconteça até de uma forma mais transparente, exatamente essa separação, né, do vínculo com o time e do vínculo com a federação. Claro que isso é uma coisa que vocês irão ainda analisar, né, para poder ver como vão trabalhar com isso, mas o que a gente torce é para que realmente vocês consigam encontrar essa neutralização, o que não foi encontrado na federação, na gestão passada, né? Certo. Dionísio, assim, o grande problema que a gente encontrou quando a gente se reuniu para fazer a transição da gestão anterior para a gestão atual foi que muitas vezes as discussões se voltavam a problemas de rivalidade. Então, existia uma rivalidade entre dois times e existia algo que era de interesse dos dois e acabava que essa neutralidade ficava esquecida, porque, afinal, eles são dirigentes dos outros times. Então, foi criada a figura de um conselho deliberativo composta apenas por dirigentes dos times e nós iremos consultar os times para qualquer tipo de questão. Inclusive já tivemos diversas reuniões quanto à questão do CNPJ, quanto à questão do estatuto, apresentamos o estatuto para todos eles em uma reunião. Então, o que a gente quer é manter esse diálogo próximo aos times, mas separado, de forma que a gente possa fazer o que é interessante pro esporte e não só para um time ou outro. Rodolfo, em relação aos estádios, ano passado houve alguns problemas, né, em relação ao uso dos estádios pelo futebol americano, situações que foi necessário, inclusive, entrar em contato, né, com o deputado Júlio, que tem apadrinhado há bastante tempo o futebol americano dentro do Distrito Federal, e contar assim com a intervenção dele, contar com a intervenção da secretária Leila, do vice-governador, para que o futebol americano pudesse realizar os seus jogos. Como é que está isso para este ano? Dionísio, bem, a gente mantém a nossa conversa com o GDF, com a Câmara Legislativa do DF. Tem sido uma conversa extremamente proveitosa. Todas as pessoas têm ajudado a gente muito, se dispondo a resolver qualquer tipo de problema que a gente necessitar. A gente entrou em contato com a Federação Brasiliense de Futebol. Eu tive a oportunidade de conhecer o Erivaldo, que é o atual presidente da Federação Brasiliense de Futebol, uma pessoa ótima. Infelizmente, nós ainda fizemos uma reunião entre as federações para conversarmos. A reunião que a gente fez foi mais entre todos os interessados pelos estádios e foi iniciada uma reforma geral em todos os estádios, capitaneada ali pelo vice-governador, com a ajuda da Terracap, da Defesa Civil, dos times de futebol, da Federação de Rugby. Então, diversas entidades entraram aí para a gente recuperar esses estádios para tornar Brasília atrativa para o esporte novamente. A Federação Brasiliense de Futebol é a nossa maior parceira nesse momento, pois a gente divide diretamente com eles os espaços. Então, a postura da nossa gestão é de facilitar e auxiliar a Federação Brasiliense de Futebol em todos os momentos, em todas as necessidades de reforma dos estádios, pois é um espaço que principalmente são essas duas federações que vão utilizar. A nossa gestão pretende ainda entrar em contato com federações esportivas de outras modalidades, como vôlei, basquete, etc. A gente acredita que o esporte cresce mais rápido e melhor se crescer junto. Então, a gente quer entrar em contato com todas as federações de Brasília e todas as entidades esportivas de Brasília para que possa haver um diálogo e que o esporte se una em prol do esporte. E o que vocês pensam, Rodolfo, agora com a proximidade, né, do Campeonato Candango, né, está previsto para começar agora em março, né, esse Campeonato Candango de futebol americano, o que vocês esperam para poder levar um maior público para esses jogos, né, visto que o futebol americano no final do ano veio batendo alguns recordes, né, a final da Superliga Centro-Sul entre Cuiabá e Curitiba Crocodiles chegou ali aos seus 15 mil pagantes, né? 15 mil pessoas pagantes no estádio. A final do Brasil Bowl, né? Que foi o confronto entre a Superliga Nordeste e a Superliga Centro-Sul, os finalistas, teve um público lá de 7 mil pessoas, né? Aproximadamente. Agora não lembro se foi um pouquinho mais ou se foi nesse valor, nessa quantidade.
a final do torneio touchdown com 3.000 e poucas pessoas também. Então, ou seja, você vê que o futebol americano vem atraindo público para os estádios, né? Brasília mesmo, ano passado teve uma média de 800, 900 pessoas assistindo jogos, né? Jogos com um pouco mais, jogos com um pouco menos, mas tendo essa média aí. O que vocês esperam para atrair a maior quantidade de torcedores para os estádios? Bom, o primeiro passo que a gente considerou vital foi o de profissionalizar o nosso marketing. O nosso marketing era feito pelas próprios dirigentes da federação, então era um marketing muito feito às pressas, e a gente decidiu que a melhor decisão a se tomar nesse caso seria contratar uma empresa de um terceiro, já especializada em marketing esportivo. A gente vai contratar uma empresa de terceiro para divulgação do esporte em Brasília. Além disso, a gente pretende entrar em contato com diversas entidades civis, restaurantes, todo tipo de organização, para que a gente possa trazer essa visão do futebol americano no Brasil. Um exemplo, por exemplo, que o Abel ele é meu secretário-geral. Ele trouxe uma ideia que eu achei muito boa, de trazer food trucks para os jogos de futebol americano. Food truck é uma coisa que também nasceu nos Estados Unidos, é uma coisa que está crescendo tanto quanto o futebol americano, e a gente está entrando em contato com a organização responsável pelos food trucks em Brasília, para que todo jogo nós temos pelo menos 3, 4 food trucks, para que o público que vá lá possa desfrutar da comida e depois assistir o jogo. Então, basicamente o que a gente está fazendo é procurando parcerias para melhorar essa divulgação e trazer os públicos de outras praças para o futebol americano. E voltando no campeonato, continuando no Campeonato Candango, como é que está a organização do Campeonato Candango? Como é que está o planejamento para a realização dele? Quais times irão participar? Qual o período que irá acontecer o Campeonato Candango? Acontecerá algum choque com o Campeonato Candango de futebol tradicional? Olha, Diniz, isso eu posso assegurar. A gente entrou em contato com a Federação Brasileira de Futebol, a gente pegou o calendário deles e a gente foi data a data, não vai haver choque nenhum. A nossa gestão acredita que os dois esportes possam ser apreciados da mesma forma. São dois esportes diferentes e que podem ser apreciados pela mesma pessoa. Eu mesmo sou fã de futebol tradicional e sou louco por futebol americano. Então, acreditando nessa possibilidade de que todo fã de esporte possa apreciar tanto o futebol americano quanto o futebol tradicional, a gente marcou todas as datas do nosso campeonato para começar a gente vai começar mais ou menos da metade do campeonato candango de futebol e vai além. Então a gente vai começar dia 20 de março e pretende terminar dia 5 de junho, com a final sendo 5 de junho. Os times que já confirmaram comigo foi o Brasília V8, Tubarões do Cerrado, que foi a grande novidade desse ano, né? O Tubarões do Cerrado decidiu se filiar à federação, isso é importantíssimo pra gente. Afinal, o Tubarões do Cerrado foi o primeiro time de futebol americano de Brasília, sem dúvida, o maior em fãs, né? Qualquer lugar que você vai, que você fala, eu jogo futebol americano, a pessoa pergunta, você é do Tubarões? Então a gente achou muito válido eles entrarem, porque isso melhora o nível competitivo do campeonato, traz mais fãs para o futebol americano, tem uma série de benefícios que a gente ficou muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar com esse time também. O Leões de Judá, campeão candango do ano passado, também está 100% dentro do nosso campeonato. O Brasília Templários. A gente convidou o Goiânia Rednecks, que se interessou muito pelo campeonato e já confirmou a presença deles aqui. Então, são esses 5 times que a gente tem confirmado. V8, Tubarões, Leões de Judá, Brasília Templários e Goiânia Rednecks. E o Brasília Alligators? Por que você não está considerando o Brasília Alligators nessa fase agora? Bom, a gente deu um prazo para os times responderem esse interesse no final do ano passado, porque a gente queria já entrar o ano já agilizando todos os preparativos para o campeonato. Só que o Brasília Alligators ele não pôde cumprir o prazo por causa de uma situação interna, né? Eles estão renovando a gestão deles
e eles pediram um pouco mais de prazo e a gente achou bastante razoável. A gente vai dar o prazo até 15 de janeiro para eles responderem melhor essa questão, porque a gente, como nas gestões anteriores, o campeonato acabou ficando um pouco mais em cima da hora, a gente pretende planejar e realizar o campeonato já com bastante antecedência, deixar tudo bem nos conformes, já reservar estádio, já falar com fornecedor, vender ingresso, anunciar com bastante antecedência, porque afinal os fãs de esporte de Brasília merecem essa antecedência da gente. Um campeonato organizado é bom pra gente, é bom pra vocês e é bom pros times. Então, o que a gente quer, o que a gente deu foi esse prazo a mais pro Alligators. Eu estou conversando com a ex-presidente do Alligators, a Raquel, e ela tá, assim, ela não sabe qual vai ser a posição da gestão, mas eu tenho otimismo. Eu acredito que o Alligators não vai ficar fora dessa, não. E caso o Alligators fique fora, vocês já pensaram em algum outro time alternativo, por exemplo, o Uberlândia Lobos ou alguma outra equipe? Ou como é que vai funcionar caso o Alligators não deu a resposta no prazo determinado? Bom, pensando nesse problema, né, a gente entrou em contato com o Uberlândia Lobos, mas infelizmente eles agora vão disputar o Campeonato Mineiro, o Mineirão. Então eles disseram que eles estão indisponíveis para as datas que a gente vai realizar o Candangão. Com esse cenário, a gente chegou à conclusão que a melhor coisa a se fazer é realizar um campeonato um pouco mais ágil. Confronto de ida e volta entre todos os times e ponto corrido, sem ter uma final, sem nada. Não é o cenário que a gente deseja. O cenário que a gente deseja é fazer um belíssimo espetáculo para a população de Brasília e para a população do Brasil, né? Afinal, o esporte se transmite para o Brasil inteiro. Então, a gente está otimista de que não vai precisar chegar a esse ponto. Mas esse é o plano caso aconteça de o Alligators não poder participar. Ou seja, então, para a gente deixar claro, o Alligators participando provavelmente serão 6 times, né? 2 grupos, 3 times em cada grupo. A gente está pensando em fazer 2 conferências. É uma homenagem aí à National Football League, né? Que é a maior entidade esportiva de futebol americano do mundo. Então a gente está pensando em fazer a Conferência Brasiliense e a Conferência Candango. A Conferência Brasiliense vai ter os times mais antigos, inclusive o Alligators, e a Conferência Candanga tem os times mais novos e o Goiânia Rednecks. Mas isso ainda está para ser confirmado com os times. Então aí ficaria 2 grupos, e aí passa os 2 primeiros. Como é que vai funcionar caso tudo se dê certo e o Alligators confirme a presença no campeonato? A gente faria uma rodada de wild card, né? Os 2 melhores times de cada grupo ficando uma semana de descanso, e os 2 piores times, um de cada grupo, enfrentando e tentando conseguir um wild card com o segundo lugar. Então, os melhores descansariam e o segundo e o terceiro lugar disputariam a rodada de wild card, que é outra tradição do futebol americano que a gente acha que não pode deixar de haver em todo o campeonato de futebol americano. Logo depois disso, teriam os playoffs com os 2 melhores de cada grupo se enfrentando, e aí os 2 melhores de cada um se enfrentariam num tipo de bowl entre as 2 conferências. Ou seja, mais jogos do que ano passado. Então é isso que o torcedor de Brasília pode esperar. Isso, muito mais jogos. Rodolfo, mais um detalhe agora em relação ao Campeonato Candango. Como é que está funcionando a questão da inscrição desses times para o Campeonato Candango? Como é que vocês planejaram isso? Porque a gente tem visto no Brasil times que iniciam num dia, no outro dia já está querendo participar de campeonato, e às vezes time que não tem essa condição de estar participando desse campeonato, não por questões técnicas, né? Porque questões técnicas a gente sabe que é com o tempo que pega a experiência e assim por diante. Mas eu falo em questões administrativas mesmo do time, né? O que vocês estão planejando em relação a isso? Bom, Dionísio, como agora a federação vai ser uma entidade com CNPJ, só existe a possibilidade de um time se filiar à federação se ele tiver o CNPJ e tiver uma associação formada com esses fins. Então, para participar do Campeonato Candango, o primeiro pré-requisito que um time deve ter é ter um estatuto de formação de uma associação esportiva com o CNPJ, tudo nos conformes da lei brasileira. Atualmente a gente tem 2 times que estão necessitando cumprir essas exigências. A federação já entrou em contato com esses 2 times, a gente está prestando todo o auxílio
jurídico, administrativo que a gente pode. Inclusive, a gente está aberto para qualquer outro time que esteja querendo participar do campeonato de flag, que é uma novidade desse ano, que vai ser organizado pela Federação Brasiliense também. Então, qualquer pessoa que esteja interessada em montar um time de futebol americano, trazer atletas e tudo mais, venha conversar com a gente. A gente traz para vocês todos os pré-requisitos, tudo que vocês precisam, onde vocês podem achar equipamento. Essa nova gestão está aqui para aparecer. A gente quer estar aberto a contato com toda a população, com todos os jogadores, com todos os grandes transmissores de esporte do país. A gente está aberto a todo mundo. O que a gente quer é crescer com todo mundo. Então, a situação desses dois times está sendo trabalhada, mas caso haja a impossibilidade deles conseguirem o CNPJ a tempo, a gente vai trabalhar novamente com aquela outra opção que eu falei, um campeonato menor, com ida e volta entre os dois times e o melhor em pontos corridos. O melhor é o campeão. Ou seja, então existe a possibilidade de ter um campeonato mais enxuto, já que tem times aí que ainda não estão totalmente regularizados? Sim, existe essa possibilidade. Não é o que a federação está se propondo. A gente quer aumentar e crescer o esporte. Mas, assim, a gente está fazendo tudo que está no limite da nossa capacidade para auxiliar os times a virem com a gente. Mas existe essa possibilidade, e se houver essa possibilidade, a gente pretende fazer um espetáculo tão bonito quanto. E qual será o prazo para que esses times dê essa posição sobre tenho o CNPJ, não tenho o CNPJ, tenho condições de me filiar e participar do campeonato ou não tenho condições? Qualquer time que quiser se filiar e participar do Campeonato Candango de 2016 precisa estar com tudo pronto. Inclusive a taxa de inscrição do campeonato paga até o dia 20 de fevereiro, que é exatamente um mês antes do campeonato. A gente botou essa distância para o campeonato porque se a gente deixa mais perto e acaba de um time não poder participar, fica complicado para a gente depois administrar tudo. Então, o prazo é um pouquinho mais exíguo, mas tudo isso em nome da organização e de uma nova proposta para o futebol americano de Brasília. Rodolfo, aproveitando o gancho que você falou do flag, né, a gente tem algumas equipes que têm se destacado, né, no flag. O Alligators é uma equipe que sempre se destacou no flag, principalmente no feminino. O Tubarões do Cerrado tem se destacado também desde que instituiu o flag na sua equipe. O Brasília V8 agora voltando com o flag feminino e instituindo agora o flag masculino também, né, nessa nova gestão da equipe do Brasília V8. E aí você tem o AC Comet, né, que é da Santa Maria, surgindo também com essa ideia do flag, e o Gladiadores do Gama Gladiadores, né, também com esse flag. Como é que está a conversa, principalmente com a AC Combat e com o Gama Gladiadores? Bom, infelizmente a gente ainda não teve contato com a AC Combat, mas com o Gama Gladiadores a gente já entrou em contato com eles. Eles estão super empolgados para participar de uma competição a nível local de flag. E a gente se dispôs a conversar o que quer que eles queiram. Vai ser criada uma espécie de comissão com todos os interessados para que se possa criar um campeonato que esteja ali em consonância junto com um campeonato de full pad, afinal um esporte leva o outro. Então a gente quer trazer o público do full pad pro flag e do público do flag pro full pad. Então, o contato a gente teve bastante contato com o Gama Gladiadores, a gente visitou o Gama Gladiadores, viu que eles realmente têm interesse em participar do campeonato de flag. Vamos manter nosso contato com o Gama Gladiadores e vamos entrar em contato com a AC Combat, porque a gente ainda não teve a oportunidade de ir lá, mas a gente vai marcar com eles e vai entrar em contato com eles, porque quanto mais time, melhor para o esporte. E agora pensando em outra situação, né? Nenhum campeonato acontece sem os árbitros, né? E no ano passado teve alguns pontos, alguns times reclamando da atuação da arbitragem durante o campeonato. Como é que vocês pensam em resolver esse problema ou minimizá-lo, né? Para que aconteça também uma neutralidade maior durante os jogos? Bem, a primeira medida que a gente tomou quanto a isso, devido a realmente foram muitas reclamações de todos os times, a primeira medida que a gente vai realizar ainda em janeiro
vai ser uma clínica de arbitragem de futebol americano. A gente está conversando com entidades do futebol americano nacional para verificar se há possibilidade de haver uma parceria nisso, para que a gente possa uniformizar também em todo o país. É muito interessante que seja uniformizado em todo o país, mas o nosso primeiro plano era fazer uma clínica de arbitragem do DF, como foi feita no ano passado pela gestão passada. Caso haja essa possibilidade de fazer uma coisa mais integrada com as outras entidades de futebol americano do país, vai se adiar um pouquinho essa clínica, mas vai se fazer uma clínica melhor. Então, a gente com certeza vai ser antes do Campeonato Candango, tá? Eu já entrei em contato com os dois líderes da comissão técnica de futebol americano de Brasília, conversei com eles, me dispus a discutir com eles. Falei que vou agendar uma reunião para a gente discutir todas as questões de arbitragem, porque se está havendo reclamação, algum problema está ocorrendo, ou da parte dos times, ou da parte dos árbitros, ou da parte da federação, ou de todos. Então, a gente está buscando conhecimento técnico para que a gente possa ter uma conversa mais direta com essas pessoas. E vai ser também construída uma comissão para que seja avaliado jogo a jogo e seja aperfeiçoado cada vez mais. A partir da clínica de arbitragem, vai se ter um trabalho de aprimoramento constante. Outra medida que a gente pretende tomar é aumentar um pouco o valor de pagamento para os árbitros e, equivalentemente, aumentar o nível de exigência técnica. Então, se o cara quiser ser um árbitro, ele vai precisar ser um cara bom. Ele vai ganhar mais por isso. Então, todas as pessoas que estiverem interessadas em arbitrar futebol americano, você gosta de futebol americano, mas não quer jogar, mas quer participar de alguma forma, ser árbitro é uma excelente forma. A Federação Brasileira de Futebol Americano está buscando árbitros que não sejam participantes de nenhum time, tá? A gente busca compor o quadro totalmente de pessoas neutras a qualquer time, que não participem ativamente do time. Você ser torcedor de um time, tudo bem, mas se você é um árbitro, você não pode jogar no time, entendeu? Essa é a nossa visão. A gente entrou em contato com os times e solicitou que sejam indicadas pessoas para que façam parte dessa nova clínica. A gente vai pedir 10 pessoas para cada time. Por enquanto, infelizmente, a gente não pode proibir um jogador de arbitrar, mas a gente vai marcar muito cerrado em cima de jogador que arbitre. A gente vai cobrar muita neutralidade, porque a nossa gestão, ela se pauta principalmente pela neutralidade. Um dos problemas na questão da arbitragem que foi encontrado ano passado foi justamente porque na clínica passada apenas 2 times mandaram jogadores, né, pessoas afiliadas ao time para poder participar dessa clínica, né? O que resultou em alguns jogos uma situação bem complicada de montar o quadro de arbitragem. Como é que vocês esperam resolver isso caso esse fato se repita? Bom, a gente espera que isso não aconteça, né? Nós vamos solicitar realmente a um nível meio que de obrigação que cada time indique 10 nomes, porque se o time está reclamando da arbitragem dos outros times, então ele precisa também tomar alguma atitude para que isso mude. Mas caso os times não possam fazer isso, a gente está estudando a possibilidade de trazer árbitros de fora. Já conversei com vários dirigentes de time que conhecem árbitros de outros campeonatos de fora, vários árbitros excelentes do Brasil, e a gente pretende entrar em contato com pelo menos aí um quadro inteiro de arbitragem para trazer, caso seja vista essa necessidade. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Até mesmo porque a gente sabe que trazer árbitros de fora, né, para poder apitar os jogos do Campeonato Candango não vai ser um custo barato, né? Então, porque você já vai ter que contar aí com passagem, com hospedagem dessa equipe, não querendo boicotar os nossos amigos de outros estados, né? Mas realmente você trazer um jogo de futebol americano, você precisa de 7 árbitros, não é que nem um jogo de futebol tradicional que você teria ali um árbitro, bandeirinha e o juiz auxiliar, né? Você tem 7 mais o delegado da partida, então vira 8, né? Então você trazer realmente um quadro de 8 pessoas de fora, se a gente for pegar o preço de passagem aí numa promoção de R$200,
já é um dinheirinho considerável e que isso vai onerar demais para os times. Então esperamos que realmente vocês consigam atingir esse objetivo e que consigam montar esse quadro de arbitragem, né, seja ele com jogadores ou sem jogadores, com o ideal que seja torcedores e pessoas de fora. Vocês já pensaram em entrar em contato, por exemplo, com as faculdades do Distrito Federal para poder tentar fazer alguma parceria com os cursos de educação física? Sim, isso foi discutido em uma reunião da nossa gestão e a gente acha a ideia muito válida. A gente pretende entrar em contato sim com o CEUB, com IESB, com o UNB, com todas as universidades que têm curso de educação física em Brasília, para que a gente possa oferecer o curso de arbitragem como uma atividade complementar, valendo crédito para a formação deles, e também uma experiência profissional para essas pessoas. Inclusive, muitos alunos de educação física gostam de futebol americano. A gente conhece alguns que jogam no V8, eu conheço alguns que jogam no Tubarão de Cerrado, no Alligators. A gente sempre vê um profissional de educação física jogando em time de futebol americano, pois é um esporte que está crescendo muito no Brasil. Então, a gente pretende sim ir atrás das universidades, conversar com elas, fazer um currículo, de repente até colocar uma disciplina de extensão de futebol americano para algumas faculdades aproveitarem esses créditos. A gente tem essa ideia sim. Rodolfo, para a gente finalizar aqui a entrevista, primeiro de tudo te agradecer, né, por ter nos concedido essa entrevista e torcendo aí para que vocês realmente desenvolvam um bom trabalho, que a gestão seja realmente um diferencial para o esporte, né? E gostaria que você deixasse agora um recado, né, para os fãs de futebol americano, para os times de futebol americano aqui do Distrito Federal, em relação ao que esperar, né, dessa nova gestão aí, que vai perdurar aí por 2 anos, e também do Campeonato Canango. Fãs de futebol americano, vocês têm uma federação. Venham assistir nossos jogos, acompanhem pela All Sports nossos jogos. Se possível, vão aos estádios assistir. A gente está preparando um espetáculo belíssimo para vocês. Temos diversos times extremamente competitivos que estão prontos para fazer um grande espetáculo de futebol americano em Brasília. Fãs de beisebol, basquete, vôlei, cricket, rugby, qualquer esporte que seja, venha assistir futebol americano. O esporte cresce junto, então a gente espera a audiência de vocês. E eu fico por aqui com o Rodolfo, mais uma entrevista do Ponto Extra, e torcendo para que realmente todo o que está planejado pela gestão seja executado, né, e que sirva de exemplo para outras federações do Brasil, né, para a CBFA também, principalmente em relação na organização dos times em si, né, de participar times que estejam realmente credenciados para isso, né, que estejam filiados, que estejam com a sua parte administrativa regularizada, né, com essa organização, com esse profissionalismo, né, que o futebol americano, o rugby, qualquer outro esporte vai crescer no Brasil, e fazer com que realmente o Brasil deixe de ser apenas uma monocultura esportiva que visa apenas um esporte, né? A tendência é essa, torcemos para que isso aconteça e esperamos que vocês sirvam de exemplo para todas as federações de futebol americano, assim como a Federação de Santa Catarina já serve de exemplo, né? Numa conversa anterior vocês falaram para a gente que vocês se espelham muito neles, então isso é bacana, assim como a Federação de Santa Catarina é um espelho para vocês, que a Federação de Brasília também sirva de espelho para outras federações, e que juntos assim realmente essas federações possam contribuir para o crescimento da Confederação Brasileira de Futebol Americano, que é o mais importante aí, né, porque é quem vai realmente conseguir incentivos em nível federal, então isso fica a cargo deles, mas para que eles aconteçam, né, para que isso aconteça, eles também precisam das federações, e ainda bem que a federação, que vocês, o pessoal de Brasília, a federação daqui, se movimentou para poder tirar esse CNPJ, ter esse CNPJ, e agora ser mais uma federação no quadro da CBFA com esse CNPJ, facilitando assim também o serviço deles. Meus parabéns, e esperamos e torcemos para que o crescimento do futebol americano e dos demais esportes continuem numa crescente no Distrito Federal. Somos esportes, somos você.